Muito bom. Deixa eu só aqui deixar o Samuel entrar. Muito, muito bom. Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Agora vamos entrar na zoologia de fato. Penúltimo tópico que a gente vai ver nesse aninho maravilhoso de 2020. Tá? A gente vai começar a ver os bichos agora. Vamos ficar mais ou menos um mês vendo os bichos. E aí a gente termina o ano falando de ecologia. Né? Para finalizar, muito provavelmente a gente vai 2 ou 3 semanas em dezembro. Aí essas semaninhas a gente afina lá os tópicos de ecologia, já aproveitando o Enem em janeiro, né? Então, a última matéria a gente realmente vai dar um foco maior em algo que muito provavelmente vai estar aparecendo para vocês. Então, começando aqui o rolezinho dos bichos, deixa eu só ver se está tudo certo. Tá, beleza, tudo certo. Então, começando aqui o rolezinho dos bichos, vamos começar a estudar o reino animal de fato. E o reino animal, ele vai ser o último reino, povo, dentro daquela classificação biológica que a gente vem falando já tem um tempinho. Então nós passamos o histórico dessa classificação, como que o homem foi evoluindo e foi refinando o seu pensamento a respeito da classificação biológica, desde um método extremamente simples, que é aquilo que se mexe animal e aquilo que não se mexe vegetal, até esse último estágio da classificação biológica, que usa biologia molecular, que usa uma questão de comportamento, usa vários tópicos possíveis para você chegar no agrupamento dos seres vivos. E aí a gente começou a ver esses principais grupos, né? Começamos lá com as bactérias, fizemos uma menção honrosa com os vírus e toda aquela problemática, falamos um pouquinho das bactérias, dos protozoários, dos fungos, das plantas, e aí agora a gente fecha falando dos animais. Professor, o que precisa ter para eu olhar e falar é um animal? Bom, não deve ser novidade para ninguém. Esse meu organismo tem que ser eucarionte, óbvio. Ele tem que ser pluricelular. Okay? Pluricelular, não tem mais a possibilidade de uma organização unicelular aqui. Ele tem que ser obrigatoriamente heterótrofo. Okay? Não existe, em hipótese alguma, um animal que seja autótrofo. E a base dele deve ser a célula eucarionte animal, aquela que a gente falou lá no comecinho do ano, tá? A célula que a gente usou como modelo para estudar desde o início até a gente terminar genética. Então, do geral, os animais, todos eles dão um cheque nessas principais características. Fica algo muito abrangente, não fica? Fica, concordo. Então, peraí, todo indivíduo que for eucarionte, pluricelular e heterótrofo vai ser um animal? Sim. Isso abre espaço para vários grupos. Tá? Isso abre espaço para um monte de gente entrar nesse bonde. E nós vamos ver. Tá? Nós vamos ver cada um dos grupos importantes e dos grupos relevantes que a gente tem. Aqui no ensino médio, a gente vê 9. Né? Então, nós vamos ver os 9 principais filos do reino animal. Não existem só 9, tá? O reino animal, ele tem na base de 36 filos. Tá? 35, 36 filos. A gente vê os 9 que são mais representativos. Tá? Só que existe muita coisa ali no meio que muitas vezes, gente, preenche um pouco essa lacuna que fica no aluno. Porque o aluno sai do ensino médio e, do jeito que ele aprende a zoologia, a gente imagina o quê? Que uma esponja virou uma água-viva, que virou uma planária, que virou um verme, esse verme virou uma minhoca, essa minhoca virou um polvo, esse polvo virou uma mosca, essa mosca virou uma estrela do mar, essa estrela do mar virou um peixe, que virou um réptil, que virou um anfíbio, que virou uma ave, que virou um mamífero. Porque a gente aprende as coisas muito linearmente. E isso é o primeiro ponto que eu quero tirar da cabeça de vocês. A zoologia não é uma parada linear.
Então, nós não vamos estar vendo aqui relações evolutivas de sequência. Então, esse grupinho deu origem a esse, que deu origem a esse, que deu origem a esse, que deu origem a esse. Não é assim que funciona. Na grande verdade, a zoologia, como a classificação como um todo, a gente tem que imaginar ramificações. Então, não imaginar num formato de linha, mas a partir de um ponto você ter ramificações em várias direções. É assim que funciona, na verdade. Bom, e aí, a zoologia também ela vai ser dividida em dois momentos, né? A gente aprende a dividir o reino animal desde sempre, desde bem pequenininho, em dois grandes grupos, né? Você vai ter os invertebrados, que são os seres que não são dotados de uma coluna vertebral, e você vai ter os vertebrados, que são indivíduos dotados da coluna vertebral, ok? Não gosto muito de tratar essa classificação aqui, então nós vamos falar sobre os 9 filos, um pouquinho, e o que for importante de cada um deles. Professor, aquela pergunta que vocês fazem. Nós estamos chegando aqui em novembro, né? Nossa primeira aula de novembro. Os vestibulares, infelizmente, eles estão aí, né? Daqui 2 meses praticamente começa a maratona. E aí, nesse momento de afinar conteúdos, de finalizar conteúdos e de fazer todos os ajustes, você vira para mim e fala, professor, cai zoologia pra caralho no vestibular? Não cai. Tá? Onde que vocês vão encontrar uma boa parte das questões de zoologia de vocês? Unesp. A Unesp, ela é incrivelmente apegada à parte zoológica. Nos outros, você pega uma FUVEST, você pega uma Unicamp, você pega uma faculdade de medicina, uma FAMEMA, uma FAMECA, uma FAMERP, lá uma questão de zoologia é muito difícil. Então, o Enem volta e meia cai mais contextualizado. Eles sempre vão tentar puxar uma relação envolvendo o animal com o outro, e aí uma relação um pouco mais ecológica do que vocês saberem caracterização dos animais de fato. A gente vai falar porque, óbvio, nós temos que cumprir com tudo. Né? E pode ser que caia. Tá? A incidência é baixa? É baixa, mas existe uma incidência. Como sempre, a gente tem que ficar atento no quê? Nas palavras-chave. Do mesmo jeito que a gente fez com botânica, daquele mesmo jeito, onde quase sempre vai ter uma palavra-chave que é para você memorizar e ligar direto no grupo, dentro dos animais nós vamos ter também. Tá? Então é importante a gente sempre guardar a chave que cada grupinho vai trazer. Bom, e aí, começando então essa nossa jornada pelo reino animal, nós vamos para o filo dos poríferos, tá? Ou filo porífera, o primeiro dos 9 filos que a gente vai ver. Quem são os poríferos? Esponjas, tá? As esponjinhas do mar que a gente tem. Você vira para mim e fala, cacete, professor, isso é um animal? Cara, isso é um animal. Achei que era Por planta. mais, então, por mais impressionante que possa parecer, esse troço aqui é um animal. Sim. É o primeiro animal, é um animal muito primordial. E assim, ele não vai ser um animal por muito mais tempo. Tá? Professor, vai virar um vegetal? Não. Quando a gente começar a falar um pouquinho mais sobre a estrutura, eu vou comentar com vocês um ponto que é interessante. Mas nós temos aqui as esponjas. As esponjas, então, são os representantes clássicos dos poríferos. Maravilha. O que a gente tem a dizer sobre esse pessoal aqui? Primeiro, são organismos aquáticos, então eles obrigatoriamente vão estar dentro da água, seja essa água marinha ou seja essa água doce, a grande maioria, de fato, no oceano, mas alguns representantes dentro das águas continentais, não muda o fato de serem aquáticos, e são obrigatoriamente sésseis. O que é ser césseo? É você estar preso no substrato. Então, eles sempre vão estar aderidos a uma rocha, sempre vão estar no fundo do oceano e nunca vão estar livres, nunca vão ser livres natantes quanto adultos. Muito bom. O que a gente tem a dizer de interessante a respeito dos poríferos? São, então,
pluricelulares? São. Todo animal precisa ser. Mas olha que bacana. Ou não, né? Olha que bacana não. Olha que curioso. Que interessante. As células dos poríferos, elas não conseguem formar tecidos. E não conseguem formar órgãos também. Se elas não formam tecidos nem órgãos, o porífero não tem sistema. Tá? Lembra, os sistemas é o que dão o funcionamento externo, o porífero não tem isso. O porífero, ele é pluricelular e somente isso. Ele é um aglomerado de células. Só que essas células não formam tecidos e, por consequência, não formam órgãos e, por consequência, não formam sistemas. Então, o porífero, gente, ele não tem nada. O porífero não tem nada. Eu, quando era aluno, eu guardei porífero do jeito muito porco e do jeito muito merda, que eu era o seguinte, eu falava, cara, porífero começa com pô de porra nenhuma, porque porífero não tem nada. A estruturação dele é simplesmente um monte de células que se amontoou. E quando a gente for ver essas células, as células dos poríferos são importantes, eu vou fazer um ganchozinho com vocês, tá? Então, nesse momento, eu estou falando de um amontoado celular sem organização em tecidos, órgãos e nem sistemas. Isso para a biologia recebeu um nome, porque a gente precisa dar nome para tudo. Então, nós vamos chamar os poríferos de parazoários. Isso, tem a questão dos poros, que é o que de fato dá o nome. Mas eu não sei porquê, cara, eu coloquei na minha cabeça porra nenhuma. É porque ele não faz nada. E não tem nada. Eles não. Já converso sobre isso. Quero puxar esse assunto sim. Calma aí. Então, um parazoário é o indivíduo pluricelular, mas sem formação de órgãos, tecidos e sistemas. Aqui vale uma menção honrosa. Isso é uma informação importante, porque eles são os únicos parazoários que a gente tem. Ok? Então, os únicos seres que são pluricelulares são eucariontes, mas essas células não se organizam na forma de tecidos, órgãos e sistemas, são os poríferos. Muito bom. Qual que é a única coisa que o porífero faz? Qual que é o propósito de vida de uma esponja? Filtração de água. O funcionamento de um porífero, ele é única e exclusivamente filtrar a água ao seu redor. É assim que ele consegue nutrientes, é assim que ele realiza todos os seus processos. Então ele vai ficar mandando a água para o seu interior e do seu interior para fora. Então capta a água, manda para fora. Capta a água, filtra, manda para fora. Daqui a pouquinho eu até peguei um videozinho bacana para a gente ver essa questão da filtração. Mas, de resto, nada. Só isso. Por sinal, vai ser até com esse tipo aqui de esponjinha. Então, vejam. O resumo dos poríferos é muito banal. É muito simples. O que a gente precisa guardar? De fato, que eles são parazoários, ou seja, não formam organizações teciduais para cima, e que eles são filtradores de água. Só isso, professor? Só isso. Agora, entra a questão que o João falou. Para fazer essa filtração, eles precisaram desenvolver um mecanismo de permitir a entrada da água. E aí você vira para mim e fala, porra, professor, mas a água vai entrar por essa, entre aspas, boca, né? A água vai entrar por esse vão que tem aqui em cima. E não é assim que acontece. O vão que tem aqui em cima é o local por onde a água vai sair do corpo do indivíduo. Então não seria muito lógico eu ter a minha porta de entrada e saída no mesmo local, porque atrapalharia o fluxo. Como que o porífero fez? Ele desenvolveu os poros ao redor do corpo. Então, se você olhar um porífero de perto, na parede do porífero, você vai ver um monte de porozinhos, um monte de buraquinhos, um monte de cavidades. Então a água vai entrar por essas cavidades laterais e vai sair por essa cavidade de cima. É isso que a esponja fica fazendo a vida inteira dela.
Tá? Somente isso, somente isso. Ela fica pegando e filtrando água. A água entra pelos poros e sai por essa cavidade maior que a gente já vai falar o nome dela. Tranquilidade? De boa. Seria os furos do Bob Esponja, né? Isso. Exato. Aqueles furinhos do Bob Esponja é os poros do porífero. Só que o Bob Esponja ele não tem aquela cavidade, né? Só se fosse a boca, mas é uma associação meio difícil da gente fazer. Bom, e aí, para mostrar essa essência que eu falei de filtração, eu peguei aqui um videozinho que eu acho que muito provavelmente vocês já devem ter visto. Esse vídeo, nossa, ele circula no Facebook já tem um tempinho. É o seguinte, ó, é justamente essa questão da filtração. Ó, o cara está colocando aqui a tinta bem na porção lateral do porífero e olha o que vai começar a acontecer com a tinta. Você vê, já diminuiu muito, ela está começando a ser absorvida pelo indivíduo e ó, ela começa a sair pela outra cavidade. Essa é a filtração que a gente fala. Isso está acontecendo com a água a todo momento, cara. Tá? A esponja fica fazendo isso com água a vida inteira dela. Ela fica pegando água pelos seus poros laterais, filtrando essa água na sua região interna e mandando essa água novamente embora pela cavidade zona. Tá? Então vejam, não tem nem muito mistério, não tem nem muita ação, é basicamente isso que a esponjinha fica fazendo a vida inteira dela. Tá? Então aquela questão de fritar hambúrguer não é uma coisa que faça muito sentido. Seguinte, vamos agora para algo que é importante, algo que é interessante dentro dos poríferos. É justamente a organização do corpo deles. Tá? É uma organização que vocês vão ver, ela é simples, afinal de contas, a gente não pode querer comparar isso daqui com você ter tecido digestório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema urinário, sistema nervoso. Não, não vai ter nada disso. Mas a estruturação do corpo do porífero, ela vai se dar como? Nós vamos ter aqui, ó, aquela cavidade maior por onde a água sai, que nós vamos chamar de ósculo. Tá? Então, o ósculo seria a boca do porífero por onde a água vai sair do interior do corpo. Dentro do porífero, o que nós vamos ter? Um buraco. Tá? Nós vamos ter uma cavidade por onde essa água vai passar pelo processo de filtração. Essa cavidade chama espongiocele. Tá? Então, nós vamos ter a espongiocele aqui dentro do corpo e o ósculo como principal via de saída da água. E ao longo de todo o corpo do indivíduo, nós vamos ter os buraquinhos. O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou uma partezinha e deu um zoom. Na hora que ele pegou essa partezinha e deu um zoom, olha o que a gente vê. Então você tem aqui o poro, você tem a região do poro, que é por onde a água vai chegar. Então a água está aqui na direita, ela foi trazida para o poro e aqui já é a minha espongiocele. Tranquilo. No momento que a água chega na espongiocele, olha com o que ela se depara. Ela se depara com um monte dessas célulazinhas especiais que o porífero tem, que chama coanócito. Aqui é a palavra-chave que eu falei para vocês. Tá? Coanócito é a palavra-chave que a gente precisa ter no vestibular. Porque o coanócito é a célula dos poríferos. Sempre que aparecer qualquer menção a esse tipo celular, você sabe que o exercício está falando de uma esponja. O que esse coanócito vai fazer, professor? Ó, o coanócito ele é uma célula flagelada, então ó, tem a caudinha, e ó, ele está na minha espongiocele como um todo. Beleza, a água que entrou aqui, ela vai começar a ser movimentada por esses coanócitos. Então, as caudinhas deles vão ficar batendo, a água vai tomando a direção do ósculo
E conforme o coanócito vai batendo e vai vibrando a água, ele consegue fazer o processo de filtração. Então ele consegue retirar nutriente da água. Tá? Então aquela água que circulou, aquela água que entrou, ela vai passar pela filtração justamente graças à ação desse pessoal aqui. Então a caudinha do coanócito fica batendo. Conforme ela vai batendo na água, ela consegue absorver alguns nutrientes que são importantes. E aí, professor? Depois que o coanócito absorve o nutriente, ele vai passar para as outras células de interesse num porífero. Se vocês pararem para analisar, é que aqui não está muito bom. Mas ó, você tem aqui umas célulazinhas que parecem umas estrelas um pouquinho mais amareladas. Ó, aqui tem uma e aqui tem uma. São os outros tipos celulares, que a gente chama de amebócito. Então, os amebócitos, eles vão ser as células que vão receber os nutrientes que o coanócito filtrou e vão distribuir para o resto do corpo. Como que vai acontecer essa distribuição? Difusão. Lembra, aqui não tem sistema. Na gente, os nossos nutrientes, a gente coloca onde? No sistema circulatório e vai de um canto para o outro. Aqui não tem isso. Então, o nutriente que chega no amebócito, ele precisa passar para a célula do lado, que passa para a célula do lado, que passa para a célula do lado, e vai de célula a célula através da difusão. Por ser um mecanismo muito porco, por ser um mecanismo muito pobre, por ser um mecanismo muito pouco eficiente, nada mais justo do que você encher a sua cavidade interna de coanócito. Se você tivesse meia dúzia de coanócito aqui filtrando água, ia ser inviável. Porque imagina para você pegar o nutriente daqui e mandar para outra extremidade. Ia ser muito devagar. Então, ó, o porífero encheu a sua cavidade interna de coanócitos para ter uma absorção melhor de nutrientes e aí essa difusão não demorar tanto assim para acontecer. Depois que ele fez a filtragem, depois que ele fez a filtração, ele joga no amebócito e aí o amebócito faz a distribuição interna. Além dessas duas células, tem uma estrutura interna do porífero, que são as espículas. Pode não parecer, a gente pode ter uma noção não tão boa assim a respeito das esponjas, pela questão da esponja que a gente toma banho e pela questão da esponja faz a bucha, né, a bucha da cozinha. Mas os poríferos são indivíduos que têm uma rigidez, tá? Eles não são necessariamente moles, eles vão apresentar uma rigidez estrutural que vão ser dadas por essas espículas. Então, as espículas, elas são o quê? Um aglomerado de sais minerais, na grande maioria das vezes de carbonato de cálcio, que dão a rigidez que o corpo precisa. Tem um pernilongo passando aqui no meio. Filha da puta. Bom, matei. Não matei. Seguinte. Muito bom. Então aqui a gente viu a organização do corpo da esponja. Muito simples, professor. Muito simples. Você está me zoando que não tem absolutamente nada demais? Não tem. Não tem nada demais. A gente precisa ter noção das duas células, que é o coanócito e o amebócito, e a espícula. O coanócito vai ficar fazendo a filtração da água, o amebócito vai pegar esses nutrientes e a espícula vai estar lá para quê? Para sustentar esse corpo. Tá? Vai estar lá para sustentar esse corpo, dar uma rigidez para ele. Show de bola. Fácil, muito fácil, muito suave. Um ponto bacana é a respeito da classificação das esponjas. Nós não vamos entrar nisso, mas existem 3 grupos dentro dos poríferos. Eu posso ter 3 tipos de esponjas. O que vai determinar para qual grupo que eu vou, professor? A espícula. Do que essa espícula é feita, o formato da espícula, como que essas espículas estão dispostas. Tudo isso vai ser uma forma do pessoal fazer a classificação do grupo.
E aí, sabendo disso, eu peguei aqui uma fotozinha bem bacana das possibilidades de espícula que a gente pode ter. É um negócio bonito, cara. É um negócio bonito, é um negócio legal de se ver, óbvio. Você só vê na microscopia, mas as espículas, então, que dão a sustentação, elas podem ser de toda essa variedade aqui. Ah, se o porífero tiver esse tipo de espícula, então ele vai pertencer a um grupinho lá. Veja, ó, esse tipo, esse tipo, esse tipo. Se você pegar toda essa parte aqui de cima, elas são meio parecidas. Então, essa categoria de espículas vai fechar um grupo de poríferos. Essas espículas aqui de baixo vão fechar um outro grupo de poríferos. Tá? Então, a gente mede de acordo com a espícula que está dando sustentação para o corpo. Além da espícula, coanócito todo porífero vai ter, amebócito todo porífero vai ter. Aqui vem a discussão que eu quero falar com vocês. Comecei a aula falando o seguinte: porífero é animal. Pode não parecer, mas porífero é animal. Só que não vai ser animal por muito tempo. Por que eu falo isso? Tem-se um rumor na ciência que essa classificação vai cair. E vão começar a definir poríferos como um aglomerado. Mas como assim um aglomerado, professor? Cara, olha esse coanócitozinho. Você tem aqui uma estrutura, um colarinho, uma caudinha, é uma célula flagelada. Você tem um amebócito. Olha o nome aqui, amebócito. É uma célula que parece uma ameba, né? A ameba é um protozoário. A ameba é um protozoário. Nós também vimos que os protozoários podem ser flagelados. Vimos que o protozoário pode ser flagelado. Então, está começando a se levantar dentro da comunidade científica uma proposta de definição dos poríferos como um aglomerado de protozoários. Tá? Então, isso daqui nada mais seria do que um monte de protozoários que começaram a se aglomerar e viver basicamente numa forma de colônia. Tá? Tem já um pessoal que está defendendo isso. Justamente o fato destas células não conseguirem se diferenciar numa organização de tecido permite a minha ideia de pensar nisso como que um monte de protozoário que vive em colônia. Tá? E daqui a pouco isso vai ser levado um pouquinho adiante. Ok? Lembra que eu comentei na aula de protozoários? Os protozoários foram as estruturas que originaram os animais. Então é claro que a gente ia ver semelhanças com eles no primeiro grupo. Óbvio. Afinal de contas, é um link, não é? Sim. Então, ó, aqui a minha célula principal é claramente uma alusão a um protozoário flagelado. A minha célula de distribuição, ela é claramente uma alegoria também a uma célula de um protoctista. Tá? Então, leva-se em conta que, na verdade, os poríferos podem ser uma colônia de protozoários. E aí eles não seriam mais animais, né? A gente deveria tratar os poríferos na aula de protozoários como uma organização colonial. E aí a gente começa os animais a partir dos quinidários. Tá? Uma discussão que vocês agora não precisam ficar tão bitolados nisso, mas para a gente pensar um pouquinho, né? Para a gente discutir e ter aqui uma argumentação, né? Uma argumentação a respeito de como as coisas não são tão bonitinhas e fechadas do jeito que, por exemplo, uma apostila tenta vender para nós. Tá? Não é bem assim. A gente precisa começar a pensar um pouquinho nesses outros aspectos. Show! Falado então sobre organização corporal, o último ponto que vale a pena a gente citar é justamente a reprodução. Como que uma esponjinha passa a ser mais esponjinha. Primeiro, antes de mais nada, interessante a gente saber.
esponja, eu posso ter tanto esponja monóica como dioica. Então, até coloquei aqui para a gente, porque é a primeira vez que nós estamos vendo esses termos. Um indivíduo monóico é aquele que tem um sexo só, tá? Ou seja, produz um único tipo de gameta. Tá? Só produz gameta masculino ou só produz gameta feminino. E eu também posso ter esponjas dioicas, ou seja, no mesmo organismo eu vou ter a produção dos dois tipos de gameta, tanto masculino quanto feminino. Então eu posso ter esponjas desses dois tipos. Como que ela vai se reproduzir? Assexuadamente. Lembra? Assexuadamente não tem envolvimento com outro organismo e não tem troca de material genético. Como que isso acontece? Brotamento, okay? Que é o que a gente representou aqui em cima. Surge um broto na esponja principal, esse broto se destaca da esponja principal e aí se desenvolve numa nova esponja, ou regeneração. Então, se alguém vier aqui e simplesmente passar a faca em uma região do porífero e jogar essa parte que foi cortada de lado, tanto o pedaço que sobrou quanto o pedaço que saiu, eles vão ter condições de se regenerarem em dois indivíduos adultos de novo. Claro, vão ser dois indivíduos extremamente iguais? Vão, mas nós temos essa capacidade de regeneração também. É uma forma de reprodução. Então, se a pessoa for lá encontrar um jardim de esponjas e ela simplesmente for lá e passar a faca em todas, dividir todas essas esponjas em dois, dali um tempo, o que aconteceu? Dobrou a população de esponja que tinha naquele jardim. De certa forma, é sim uma maneira de reprodução. Tá? Então, brotamento e regeneração. E eu também posso ter aqui uma reprodução sexuada. Bacana a gente começar a ver isso. Tá? Algo que segura bastante o fato dos cientistas defenderem que os poríferos não são somente uma colônia é justamente eles apresentarem uma reprodução sexuada. Tá? A liberação de gameta, a liberação de células reprodutivas. A colônia de protozoários não tem como fazer isso. Né? E aí o que acontece? Você vai ter aqui uma esponja macho e uma esponja fêmea, como ele colocou aqui. Então seriam monóicas no caso. Aqui eu vou ter a produção de um gameta, que aqui ele chamou de espermatozoide, mas, gente, aspas gigantes nesse espermatozoide. Essa esponja macho libera esses gametas na água, esses gametas chegam na esponja fêmea, fazem a fecundação, e aí é liberada uma larva. Essa larva assenta no solo e aí se desenvolve de novo na esponja. Tá? Professor, da onde vem esse gameta? Vem do amebócito. O amebócito se diferencia no gameta e é liberado na água. Tá? Então, aqui, além da obtenção de nutrientes, o amebócito também pode vir a se tornar uma célula reprodutiva. Show? Então, reprodução assexuada e sexuada de boa. Por incrível que pareça, o que matei, agora eu matei. O que mais acontece? Assexuada. Mesmo tendo o mecanismo da reprodução sexuada, a gente vê boa parte desses indivíduos se reproduzirem principalmente por brotamento. Tá? O brotamento é a reprodução que tem a maior incidência aqui dentro do grupo. Show de bola, né? Tranquilinho, baba, fomos. Tá? Só isso mesmo, professor? Só isso mesmo. Porífero, a gente tem que guardar quais informações? O fato deles serem parazoários, ou seja, não ter tecido, sistema e órgão. Nós temos que guardar as células do porífero, então o coanócito para fazer a filtração de água e o amebócito, tá? Que é a célula que espalha os nutrientes, e a questão da espícula que serve como sustentação. Tá? Aqui as informações mais importantes. Reprodução não foi nada de novo para nós. Assexuada, sexuada e boa.
um grupo muito simples, um filo muito simples e que tem pouca incidência. Nós vamos começar a ver agora o segundo grupo, que aqui o barato começa a ficar meio louco. Tá? Aqui o negócio começa a ficar bem mais interessante, bem mais bacana, e eu confesso que eu sou meio clubista com relação à quinidária, porque tanto a minha iniciação científica quanto o meu mestrado foram nisso daqui. Então eu tenho uma paixãozinha por quinidário bem considerável. Então vamos falar dos quinidários com carinho, tá? Com o carinho que eles merecem, porque quinidário é importante pra caralho. Seguinte, o que a gente tem para falar? Primeiro, quem são os quinidários? Quinidários aqui a gente tem dois exemplos, tá? Dois entre vários exemplos. Uma água viva, né? Água vivazinha aqui bonitona, outra lá no fundo. E nós vamos ter as anêmonas do mar. Beleza? Então, água viva e anêmonas são os principais representantes. Existem outros? Existem, ó. Os corais, recife de coral, a caravela portuguesa, tá? Que é aquele negocinho que fica na praia, que parece um barcozinho, embaixo tem os tentáculozinhos. Mais alguns outros que não são tão importantes assim. Bom, qual que é o resumo? Qual que é o currículo lattes de um quinidário? Eu estou falando de animais aquáticos ainda, tá? Então não sair do mar, não sair do mar em hipótese alguma. Também entra aquela discussão de ser tanto marinhos quanto de água doce. Eu vou encontrar quinidários nos dois tipos de água, na grande maioria no ambiente marinho, mas existem alguns grupinhos em água doce, em água continental. Aqui já entra uma diferença bacana. Eu posso ter indivíduos sésseis, ou seja, fixos no substrato, assim como os poríferos, mas eu também vou ter indivíduos adultos que são livres natantes, né? Que se movimentam na coluna d'água. Tá? Então eles podem ficar tanto parados quanto em movimento. São predadores. Olha só, a esponja ela era filtradora. Então a água ficava passando, entrando e saindo e eu pegava nutriente da água. Quinidário não tem isso, cara. O quinidário, se ele quiser se alimentar, ele vai caçar a sua comida. Tá? Ele vai caçar o seu alimento. Ele vai se alimentar de algum outro ser vivo. Tá? Seja um peixe, seja um crustáceozinho, seja algum outro indivíduo aquático. Mas ele vai predar esse indivíduo. Professor, Oi? o peixe palhaço mora na anêmona, então, porque ela é predadora, mas o peixe palhaço ele é venenoso, né? Aí ela não come peixe palhaço, né? Já vamos falar sobre. Ali tem uma relação muito bacana, cara. Segura aí, a gente já vai falar do Nemo, só um minutinho. Quando a gente falar dois slides, daqui dois slides numa célula específica. Aí eu volto nessa questão do peixe palhaço. De novidade, ó, pluricelulares, mas aqui eu já vou ter o quê? Tecidos e sistemas. Aqui eu não vou ter mais um amontoado de células. Não, essas minhas células, elas estão começando a ter uma ordenação. Então, algumas células iguais, elas estão se juntando e formando um tecidozinho. E aí, alguns desses tecidozinhos, eles estão se organizando e formando o quê? Um sistema. Ó, nesse local do corpo, nós vamos ter a obtenção do nutriente. Nesse local do corpo, nós vamos ter determinada função. Nesse local do corpo, a gente vai ter a movimentação. Nós vamos usar isso daqui para fazer a caça. No porífero não tinha. No porífero você não tinha essa organização em hipótese alguma. Aqui começou a ter. Tanto começou a ter que o fato de você falar sobre um animal que tem essa organização já muda o nome. Opa. Nós vamos estar falando então de metazoários. Aqui eu coloquei a bolinha errada, mas então os metazoários são os animais que formam tecidos e sistemas. Tá? Esponja não forma nada disso, a gente chama de parazoários. A partir dos poríferos,
a partir dos quinidários, forma-se tecidos, a gente chama então de metazoários. E um outro tópico muito importante, lembrem da aula passada, por favor, eles são diblásticos. Semana passada a gente falou do desenvolvimento embrionário, né? E nós falamos que chega um momento do desenvolvimento embrionário do indivíduo onde começam a formar o que? Os folhetos embrionários. E que se um animal para o seu desenvolvimento com dois, a ectoderme e a endoderme, ele é diblástico. Se ele continua o seu desenvolvimento e forma o terceiro, ele passa a ser triblástico. Os quinidários param com dois. Então, eles vão ter ectoderme e endoderme. Professor, por que isso é importante? Isso é importante para a gente colocar aqui os nossos dois próximos pontos. Vocês lembram o que a endoderme forma? A linha passada, aquela questão de organogênese e tal. A endoderme, ela forma o que? O trato digestivo, né? Então, no meu quinidário, por ele ter a endoderme, eu vou ter o quê? O começo do sistema digestório. Tá? Eu vou ter um sistema digestório. Incompleto? Incompleto. O que quer dizer isso? Só vai apresentar uma cavidade, que é a boca. Ok? Então, eu vou ter o sistema digestório proveniente da endoderme, só que esse sistema digestório só vai ter uma cavidadezinha, tá? Que é a boca, não tem a cavidade oposta. Então, a cavidade de entrada e saída é a mesma. A gente chama, então, do sistema digestório incompleto. Muito bom. Falamos da endoderme, faltou a outra. A outra é a camada de fora, é a ectoderme. E a ectoderme, ela forma o quê? A pele, mas água-viva não tem pele. E ela forma o sistema nervoso. Aqui eu vou ter o começo de um sistema nervoso. Mas por começo, vocês entendam começo na asepsia total da palavra. É literalmente um primórdio de um sistema nervoso. Tanto que a gente chama de sistema nervoso difuso. O que quer dizer um sistema nervoso difuso, professor? Água-viva e a anêmona, o quinidário, ela não vai ter um cérebro, ela não vai ter um tronco, ela não vai ter uma medula. Ela não vai ter uma região ganglionar. Não. No meio do corpo desse bicho, você vai ter meia dúzia de neurônio perdido. Então você já vai começar a ter células nervosas. Ok? Não muitas, não organizadas, mas você já vai começar a ter uma percepção de sentido. Tá? E isso é o sistema nervoso difuso. Precisa disso? Claro que precisa. Eu estou falando de um animal que é predador. Um animal predador, ele precisa ter o mínimo do sentido. Nós vamos ver daqui a pouco como que os quinidários vão fazer para caçar. Eles vão ter uma célulazinha muito importante, tá? Que é aquela célulazinha que queima a gente. Aquilo não acontece por acaso. O quinidário, ele precisa ter a mínima noção de que, pô, se disparou aquela célula é porque tem algum organismo que pode ser digerido perto. Tá? Então eu preciso começar a ter aqui células nervosas. Tá? Não é um sistema completo, é um sistema bem primordial. Então eu tenho primórdios tanto de digestão quanto de sistema nervoso. E as duas divisões básicas, eu vou ter os medusozoa e os antozoários. Como que eu vou fazer essa divisão? Justamente pela foto. Tá? Os indivíduos que são sésseis, eles vão fazer parte do grupo dos antozoários. Os indivíduos que são livre natantes, eles vão fazer parte do grupo das medusozoa. Ok? Qual a diferença básica entre os dois? Além de um ser séssil e o outro ser livre natante.
o padrão do corpo. Tá? O padrão do corpo deles vai ser levemente diferente. Os antozoários, então, fixos ao substrato, não tem locomoção nenhuma. E aí o que eu vou encontrar? Que padrão que eu vou ver? A boca e os tentáculos têm que estar voltados para cima. Óbvio, se tivesse voltado para baixo, estaria na pedra, estaria no substrato. Então você não ia conseguir predar nada. Então o que o quinidário faz? O que o antozoário faz? Ele se vira e fica com a boca e o tentáculo sempre para cima. O formato dos antozoários ele é definido. Tá? Na grande maioria das vezes vai ser um formato mais cilíndrico e o corpo deles tem uma rigidez maior. Tá? De novo, se fosse um corpo muito molenga, você não ia conseguir fazer a predação de um jeito bacana. Tá? Por quê? Pensa, você já está parado, você não tem movimentação. Se você não tiver uma rigidez, no momento que a sua presa fica enroscada na anêmona, se ela fosse molengona, ela ia começar a se mexer e ia se desvencilhar. Então precisa ter essa rigidez, precisa ter essas estruturas mais para dar um suporte para o corpo. Enquanto que as medusas, aí a medusa é a parada mais da hora, né? Elas são livres natantes, então beleza, elas têm a movimentação na coluna d'água. A boca e os tentáculos estão voltados para baixo, então ó, é o inverso do pólipo, é o inverso do antozoário. Então a boca está para baixo e o tentáculo está para baixo também, desse jeito que a gente vê. O formato é variado, então você pode ter águas-vivas de formas e estruturas corporais diversas, porque o seu corpo não tem rigidez. Tá? O corpo vai ter um aspecto gelatinoso, vai ter um aspecto meio molenga. Você não vai ter nenhuma parte de rigidez. Por isso o próprio nome, né? Água viva. Você não consegue ter uma distinção e muitas vezes você pega a água viva na mão, você fala, meu, é uma moeba, sabe? É uma gelatina que você até consegue moldar do jeito que você bem entender. Tranquilo? Então aqui a gente tem as principais diferenças entre os dois. Antozoários, o pessoal preso, então boca para cima e tentáculos para cima. E aí, depois que passou pela boca, olha o que a gente encontra: uma cavidade gástrica, certo? Uma cavidade gástrica que é onde vai acontecer o processo de digestão e obtenção dos nutrientes. Nas medusas, a boca para baixo, a cavidade gástrica um pouquinho diferente, com essa estrutura que ele chamou de mesogleia. O que seria a mesogleia, professor? A mesogleia, gente, é onde ficam as células nervosas. Tá? É onde ficam as células nervosas do quinidário. Mas, pô, professor, tem mesogleia pra caramba na medusa e não tem tanta mesogleia assim no pólipo. Claro, o pólipo não precisa tanto assim. O pólipo ele vai ficar céssio e esperar alguma coisa chegar nele. A medusa não. Você tem medusas que de fato vão e caçam o indivíduo. Então elas precisam ter uma massa de células nervosas um pouco mais considerável. Ok? Você pode virar para mim agora e fazer a seguinte pergunta. Professor, a gente viu os poríferos e assim, esponja é meio que tudo igual, né? Beleza, esponja é meio que tudo igual. Agora, aqui, pegando esses dois bichos que eu estou mostrando para vocês, não é uma coisa natural a gente colocar os dois no mesmo bonde, né? Você olha e fala, não tem tanta semelhança morfológica assim. O que faz esses indivíduos completamente diferentes estarem no mesmo grupo? Boa pergunta. Eu respondo para vocês. Uma única coisa.
O único motivo que faz existir o grupo dos quinidários é que tanto esse bicho quanto esse bicho, eles vão apresentar uma célula específica, que é a célula que dá nome ao grupo. São os quinidócitos ou quinidoblastos. Quinidários nada mais é do que os organismos que portam quinidas. E a quinida é justamente essa célula especializada. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, quinidócito presente em todos os quinidários, tá? No corpo inteiro, só que muito mais concentrados na região dos tentáculos. Então você precisa até tomar cuidado quando você manuseia uma água viva. Se ela estiver morta, não tem problema. Mas se ela ainda estiver viva, mesmo você pegando na cabeça dela, pode ser que você se queime. Então toma cuidado. Tá? Tem muito mais no tentáculo, só que também tem na região fora, né, na região da cabeça. E qual que é a grande paradinha dessa célula? Aqui a gente começa a ver a questão do veneno. Tá? O veneno no reino animal aparece nos quinidários. Estas células aqui, elas vão ter um aspecto diferente, vão ter um aspecto específico, que é o quê? Ó, o núcleo da célula, beleza, o citoplasma da célula, tranquilo. E ó, nessa célula eu vou ter uma cápsulazinha. Dentro dessa cápsulazinha, eu vou ter uma estrutura que é como se fosse um ferrão, como se fosse uma agulhinha com uma corda na ponta. Então é tipo um chicote. No momento que alguma coisa rela nessa proeminência aqui de cima, que a gente chama de quinidocílio, então a água-viva está lá, beleza, passou um peixe e pá, tocou nesse quinidocílio. Você tem o quê? O disparo da cápsula. E aí a cápsula vai ser disparada, o chicotezinho vai ser introduzido no animal e com ele você vai ter o quê? A descarga de toxina. Tá? Então, no comprimento todo desse filamento, vão estar sendo liberadas o quê? Substâncias tóxicas. Mas espera aí, um peixe não acabou de bater aqui? Sim. Então, quem vai receber essa descarga tóxica é justamente o indivíduo que disparou o quinidocílio. Bom, se ela está em todo o corpo do bicho, e a gente acabou de ver aqui que ó, a água-viva tem tentáculo pra caramba, imagina que um peixe ele está passando e encosta aqui. Ele encosta nos tentáculos da água-viva. Imagina o quanto de quinidócitos vai ter lá e o tanto de toxina que esse indivíduo não vai receber. É muito, cara. É muita toxina. É muita coisa. E é desse jeito que a caça deles funciona. Passa alguma coisa, encosta no tentáculo, dispara o quinidocílio projeta o filamento, e aí, sempre que você encosta nesse filamento, tem a liberação de substância tóxica. Aquele peixinho que passou sem querer no tentáculo, agora ele está paralisado. Ele recebeu tanta toxina que a musculatura dele não consegue mais se movimentar. E aí o que o quinidário faz? O quinidário pega essa presa e começa a levar em direção à boca. Tá? Então, no caso da água-viva, esses tentáculos vão ficar dando choque, vão imobilizar a presa, e aí a água-viva leva a presa em direção à boca, que está aqui, e a sua cavidade gástrica. Aqui dentro vai acontecer a digestão e a obtenção do nutriente. No pólipo vai ter alguma diferença, professor? Não. Tá? O processo é o mesmo. A única coisa é que no pólipo o organismo vai ter que chegar aqui e ficar preso, porque o pólipo ele não vai conseguir se movimentar na coluna.
Então o peixinho passou por aqui, pá, encostou nesse tentáculo, sofreu a descarga e aí vai ser levado para a boca. A diferença é que o pólipo não se locomove, né? Não vai em direção a presas e tudo mais. Ok? Por que a gente precisa falar sobre isso? O Enem ele pode trazer para vocês uma pergunta relacionando quinidários com seres humanos, né? Muitas vezes a gente vai na praia final do ano, começo do ano, agora dezembro, janeiro, e aí algumas vezes você tem lá na praia um aviso, né? Pô, águas vivas, toma cuidado. E aí o banhista vai, entra na água do mesmo jeito e aí ele queima. Ele tá assim, sofre uma queimadurazinha, olha, tem uma água vivazinha perto dele. Isso a gente precisa ficar esperto, né? Porque, primeiro, machuca e, segundo, pode dar problema. Dependendo da quantidade de água viva e do tipo da água viva que for, a pessoa pode ter sérios problemas com relação a isso. Por que queima? Queima porque a gente está recebendo a toxina do quinidário. Nossa, senhor, mas a toxina do quinidário mata um peixe, não era para fazer mais coisa com a gente? Não, olha o nosso tamanho. Dependendo do tipo de toxina, eu posso ter só aquela queimadurazinha mesmo. Pode não me dar nada demais. Mas também a gente pode se deparar com uma parada como essa daqui. Tá? A vespa do mar. Nomezinho bonitinho dela, é uma medusa, né, uma água-viva, encontrada na Austrália para variar, microscópica, microscópica foi difícil, mas assim, ela é muito pequena, ela é quase imperceptível a olho nu. Se você olhar aqui, ela não tem uma quantidade muito grande de tentáculos, né? 4. Mas eu tô falando aqui do invertebrado mais venenoso que tem no mundo, tá? Então, esse bichinho aqui, essa bostinha de ser vivo, ela produz a toxina mais letal que os cientistas conhecem. Se alguém entrar em contato com a toxina da vespa do mar, pode levar o ser humano à morte, cara. É um veneno tão forte, tão potente, que no momento que ele entra em contato com a nossa musculatura, ele paralisa até a nossa musculatura. Até a musculatura do ser humano, que é bem mais potente do que dos outros animais. Quando você tem um panorama desse, você olha para a vespa do mar, você vira e fala, nem precisava ter muito mais que 4 tentáculos. Né? Já que a descarga de toxina é dessa magnitude, ela não precisa ter 1 milhão de tentáculos como esse trem aqui. Se a gente encostar numa água-vivazinha dessa, a gente vai sentir uma queimadura, vai dar um ardorzinho e tudo mais, mas suave. Agora, se a gente entrar em contato com uma toxina da vespa do mar, aí fica um pouquinho mais complicado. Tá? Aqui é um veneno bem considerável, tá? Sorte para nós, ela só é encontrada na Austrália e também ela tem períodos, tá? Ela é sazonal, ela não é encontrada durante o ano todo, mas existe uma época de boom, né? E aí, na época de boom dessas cubomedusas, gente, fecha praia. Impressionante. Vocês podem até procurar mais sobre na internet. Os caras, eles interditam a praia e não é permitida a entrada de simplesmente ninguém. Os pesquisadores que mexem com esses bichos, eles, tudo bem, eles têm acesso, só que assim, a roupa de mergulho deles é completamente especial. Tem lá um monte de funções justamente para tomar cuidado com essa toxina. Uma concentração muito baixa dela em contato com a nossa pele já causa a nossa paralisia. Né? E aí, se a gente fica paralisado, o que acontece? A gente não consegue nadar de volta e acaba afogando. E o ser humano acaba morrendo também por causa desse bichinho aqui. Beleza?
Então, cara, no mundo tem aranha, no mundo tem cobra, no mundo tem escorpião, no mundo tem um monte de coisa que pica e dói, mas o veneno mais foda é o desse bichinho aqui, é o da vespinha do mar. Certo? Vindo dos quinidócitos. E aí, a reprodução das águas-vivas também pode ser monóica e dioica. Então, veja, eu ainda carrego algumas semelhanças com relação aos poríferos. Na reprodução assexuada, brotamento ou estrobilização, os dois são basicamente a mesma coisa. Surgem brotos no pólipo principal, e aí esses brotos se destacam do pólipo principal e viram pólipos novos. Mas aqui a grande importância é com relação à reprodução sexuada. Tá? A assexuada ela fica muito mais a cargo dos antozoários. Na reprodução sexuada, olha o ciclo que tem que rodar aqui. A gente chama esse ciclo de alternância de gerações. Espera aí, senhor. A gente já viu a alternância exata. Uma alternância muito parecida com aquela que a gente viu no reino vegetal, nós conseguimos encontrar dentro dos quinidários. Então, ó, como que funcionaria esse ciclo? De novo, eu vou ter indivíduos dioicos, então cada medusa produzindo aqui um gameta. A medusa que libera o gameta masculino solta ele na água. Esse gameta masculino eventualmente encontra uma medusa fêmea. Acontece a fecundação interna, ou seja, no interior do corpo do ser vivo. Você tem a liberação de uma larva. Tá? Essa larva que a gente chama de plânula. E o que acontece? Já vou ter essa larva crescendo numa água-viva? Não vou. Olha só que bacana. Essa larva ela vai ter um estágio de pólipo. Ela vai ter um estágio céssio. Então, no finalzinho do desenvolvimento, essa larva vai na direção do solo, assenta no solo e se desenvolve num pólipozinho. Esse pólipozinho a gente chama de éfira. E aí percebam, essa éfira tem um monte de como se fosse andarezinhos. Conforme vai passando o tempo, cada uma dessas partes vai sendo liberada. E ó, aí vai formando o quê? Uma nova água-vivazinha. Então, alternância de gerações, porque se eu passar uma faca aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter uma parte do ciclo de vida onde ela é livre e natante, uma parte do ciclo de vida onde ela é céssio. Tá? Então, justamente essa alternância entre ser medusa e ser pólipo é o que classifica a alternância de gerações aqui. Tranquilidade? Suavinho. Um último ponto, agora sim, de fato, o último, é com relação aos recifes de corais. Vale a pena a gente também ressaltar essa importância. O que são os recifes de corais? É quando você tem uma aglomeração de pólipos. Então, junta lá várias águas-vivas. Ah, peraí, eu esqueci de falar do que eu tinha comentado com o João. O peixezinho palhaço. Eu tinha esquecido de falar. Eu disse que a gente ia comentar aqui a respeito dos quinidócitos. O que acontece com o peixe palhaço? O peixe palhaço, ele vive no meio das anêmonas. Por quê? Ele não é afetado pela toxina. Então você pode ver fotos do peixe palhaço literalmente nadando entre os tentáculos da anêmona e não tendo problema nenhum. Porque a toxina que o quinidocisto libera, ela não atinge o peixe palhaço. Ela não, vamos dizer assim, ela não penetra e não causa o dano que causa nos outros peixes. Tá? Não tem ação sobre a musculatura do peixe palhaço. Então, o que aconteceu? O peixe palhaço ele achou um local de proteção. Por quê?
nenhum predador vai atrás dele próximo de uma anêmona, porque no predador o quinidocisto pega, e em contrapartida o que acontece? Sempre que possível, o peixe-palhaço ele acaba levando algum alimento para o pólipo. Porque imagina, o ser vivo está lá, está tentando predar o peixe-palhaço. O peixe-palhaço chega no local do recife onde ele mora e o predador, muitas vezes, ele encosta num tentáculo de uma das anêmonas. E aí você começa a ter o disparo dos quinidócitos, e aí esse predador que estava atrás do peixe-palhaço acaba virando o quê? A comida da anêmona. Então eles conseguiram estabelecer uma relação de mutualismo. Um ajuda o outro. A anêmona protege o peixe-palhaço. O peixe-palhaço, sempre que possível, fornece um alimento, né, mesmo que indiretamente, para a anêmona do mar. Bom, e aí, né, eu vou ter a aglomeração desses pólipos formando os recifes. Esses recifes de corais, eles fazem uma associação com um tipo de algas específicas, tá? Que chama zooxantelas. Eu vou até mandar aqui no chat para vocês. Zooxantelas. Essas algas é o que vai dar essa coloração bonita para o Recife. Então, quando você olha aqui, você vê, caralho, mano, olha só esse tanto de cor, que bagulho bonito da porra. Não é só o quinidário responsável por isso. Tá? Em associação com esses quinidários, aqui na parede do pessoal, tá cheio desse tipo de alguinhas. E aí você imagina, qual que seria a importância disso tudo? Você está falando de uma estrutura que dá sustentação e que dá proteção para a alga. E a alga, cara, ela é a base de toda a cadeia alimentar dos ambientes marinhos. Então, olha só, a alga que tem aqui, ela começa a fazer fotossíntese. Ela faz fotossíntese, ela oxigena a água. Oxigenando a água, o que permite? Permite que você tenha a maior variedade possível de peixes, de crustáceos, de microcrustáceos, de micro-organismos. Então, quando você tem uma associação bacana com as algas, que são a base de tudo, você utiliza aquele recife como o suporte para todo o ecossistema. Ok? O que está acontecendo? Está acontecendo o que o Enem muito provavelmente pode cobrar de vocês, que é a questão do branqueamento desses recifes de corais. Como assim o branqueamento do recife de coral? Então, nós temos, né, grupos de pesquisa no litoral do Brasil como um todo que ficam monitorando o estágio dos nossos recifes. E eles estão encontrando cada vez mais esse tipo de padrão aqui, ó. Você tinha o coral antigamente, né? Você tinha o coral num momento passado e olha como esse coral está atualmente. O que aconteceu? O branqueamento é justamente pelo aspecto pálido que o coral começa a desenvolver. Como que a gente faz isso? Aumento da temperatura, tá? Então principalmente a questão do aquecimento global, mas também pode entrar ali uma questão de poluição, pode entrar uma questão de desequilíbrio ecológico, que acaba fazendo o quê? Matando as algas que ficam no recife de coral. Elas matam essas zooxantelas que eu mandei para vocês. E aí, se mata a zooxantela, o que acontece? Eu estou mexendo na base da cadeia alimentar, não estou? Tô. Se eu mexer na base, eu desequilibro todo o resto. Se essas algas forem embora, não vai mais ter quem fazer fotossíntese. E aí não vai mais ter oxigenação. Se não tem mais oxigenação, um monte de espécies de peixe não vai conseguir sobreviver. Um monte de espécies de crustáceos não vai conseguir sobreviver. Então você perde toda uma biodiversidade muito foda que depende do recife quando essas algas vão embora.
Tá? Então, isso daqui é questão que já apareceu, gente, nossa, mas muito em vestibular. A questão do branqueamento do Recife. E é uma questão ecológica muito importante. Tá? Pode não parecer, mas ficar olhando isso é importante. Aí, senhor, mas para quê? Que diferença que vai fazer? Para nós, pode não fazer tanta diferença, sim. Mas imagina dos países, principalmente os países mais orientais, que eles dependem, entre aspas, do mar de uma maneira muito mais forte do que a gente depende. Então, depende de uma atividade pesqueira. Se você depende de uma atividade pesqueira, tudo o que você mais quer na face do mundo é você ter um recife de coral saudável. Porque os peixes vêm até o recife de coral e aí você consegue fazer essa pesca. Você tem muito mais diversidade. Se o recife for embora, os peixes também. E aí? Aqui eu coloquei para vocês uma justificativa completamente econômica, né? Para a gente pensar que, pô, isso tem impacto. Óbvio que esse não é o único problema. Né? Você tem o problema ambiental, você tem o problema da questão da biodiversidade. Você tem várias espécies marinhas que estão sendo ameaçadas de extinção devido ao branqueamento do Recife. Porque essas espécies só são encontradas em locais com recife de coral. Se o Recife branqueia, aquela espécie fica também seriamente ameaçada. Então a gente tem que pensar nisso. O aquecimento global, o agravamento do aquecimento global é um dos motivos. Tá? É um dos motivos que essas algas não estão conseguindo se sustentar. Né? A temperatura da água está ficando tão mais elevada do que o costume que a estrutura da alga está fazendo o quê? Está colapsando. E aí está gerando todo esse impacto ambiental que nós estamos tendo. Beleza? Tá aí, então. Era isso que a gente tinha para falar por hoje. Professor, você comentou aqui com a gente a respeito de palavra-chave. Você falou dos poríferos, né? A gente tem que ter as palavras-chave lá, do coanócito, dos parazoários e a questão dos amebócitos e espículas, não é? E quinidário? Quinidário tem uma palavra-chave? Tem. Algumas. Metazoários. Tá? Então, sempre que vocês verem indivíduos, os primeiros metazoários, nós estamos falando de quinidários. A célula específica, quinidócito. Então, volta e meia aparece uma pergunta que está falando sobre esse tipo celular. E também a gente tem a questão dos recifes. Tá? Então, metazoários, quinidócitos, quinidoblastos ou quinidas, nomes diferentes para a mesma coisa, e a questão ambiental envolvendo os recifes. No geral, esses tópicos não são abordados com uma frequência muito grande. Claro, aparece vez ou outra, mas não com uma frequência tão grande. Deixa eu salvar aqui e mandar para vocês. Beleza? E aí a gente volta na semana que vem para ver os dois próximos